Imagine ter apenas 14 anos e ser despida da sua própria identidade. Em uma ilha gelada no meio do rio Reno, a arquiduquesa austríaca foi obrigada a deixar tudo para trás: suas roupas, suas joias e até seu pequeno cachorro. Tudo que era austríaco foi banido. Ali, cercada por estranhos que a viam como uma inimiga, a menina morreu. E nasceu Maria Antonieta, a futura e trágica rainha da França. De repente, o silêncio gélido da fronteira foi substituído pelo brilho cegante de Versalhes. Ela foi jogada na galeria dos espelhos não como uma rainha, mas como uma curiosidade exótica. 1000 pares de olhos julgavam cada passo, cada respiração, esperando um deslize da austríaca. O palácio mais deslumbrante da terra era, na verdade, uma jaula de ouro cravejada de diamantes, e a porta acabava de se trancar atrás dela. O casamento do século não foi um conto de fadas, foi uma transação comercial de alto risco. No altar de ouro da Capela Real, Maria Antonieta foi unida a um rapaz que mal conseguia olhá-la nos olhos, mas em Versalhes a intimidade é pública. O fracasso do casal em consumar o casamento nos primeiros anos não ficou entre 4 paredes. Tornou-se a piada favorita de uma Paris faminta, transformando o silêncio do quarto real no primeiro prego do caixão da monarquia. Com a pressão por um herdeiro e a indiferença do marido, o palácio que deveria ser seu lar virou um palco, e Maria Antonieta decidiu ser a estrela do espetáculo. Seus penteados alcançavam o céu, suas festas sangravam os cofres da França, e cada novo vestido era um escândalo. Ela se tornou a Madame Deficit, a rainha que vivia para o luxo, enquanto o país lá fora fervia de fome e revolta. Mas será que ela era apenas uma gastadora inconsequente ou uma mulher perdida em uma jaula dourada? Enquanto a França implorava por pão, a rainha buscava refúgio em um mundo de faz de conta. No seu vilarejo privado, Petit Trianon, Maria Antonieta trocava as joias por vestidos de algodão, fingindo ser uma camponesa em uma fazenda perfeita. Mas a ironia era cruel. Esse teatro de simplicidade custou milhões aos cofres públicos. Para o povo que morria de fome lá fora, a rainha não estava apenas gastando, ela estava brincando de ser pobre, e o povo não aceitaria ser o brinquedo de ninguém por muito mais tempo. Mas o teatro de simplicidade não podia durar para sempre. Lá fora, em Paris, a fome era real e a paciência do povo se esgotava. Em outubro de 1789, uma torrente de mulheres armadas com a fúria da miséria marchou quilômetros sob a chuva direto para as portas de Versalhes. "Queremos o padeiro, a padeira e o pequeno padeirinho", gritavam elas, exigindo a família real. O luxo e a despreocupação de uma era estavam prestes a ser varridos por um tsunami de raiva, e o palácio, pela primeira vez, tremeu de medo. Versalhes era um sonho que terminou em lama e gritos. Arrastada para o Palácio das Tulherias, no coração de uma Paris que fervia, Maria Antonieta descobriu que as paredes douradas agora eram de uma prisão. Não havia mais jardins infinitos ou festas secretas. Cada janela mostrava um povo que exigia sua cabeça, e cada corredor ecoava o passo dos guardas revolucionários. A rainha que um dia brincou de ser camponesa, agora enfrentava a realidade brutal de ser apenas humana e mortal. A última cartada foi uma fuga desesperada no meio da noite. Disfarçada de governanta, Maria Antonieta tentou cruzar a fronteira em uma carruagem pesada e lenta, mas o destino foi cruel. Em Varennes, sob a luz trêmula de lanternas, o disfarce caiu. Ela foi reconhecida. O sonho de liberdade morreu em uma rua escura de vilarejo. Para a França, aquilo não foi apenas um plano fracassado, foi a prova final de traição. A rainha não era mais apenas uma estrangeira gastadora, agora ela era uma fugitiva conspirando contra o povo. As luzes de Versalhes se apagaram para sempre. Maria Antonieta, agora conhecida apenas como a Viúva Capeto, aguarda seu destino em uma cela úmida e fria na Conciergerie. Longe dos diamantes e da seda, ela encara a solidão absoluta sob o olhar vigilante de seus captores. O tempo, que antes corria entre festas e bailes, agora rasteja entre as sombras e o silêncio. A rainha foi despojada de tudo, exceto de sua própria história, enquanto Paris lá fora clama por um fim que ela sabe ser inevitável. O tribunal não buscava justiça, mas um espetáculo. Maria Antonieta entrou na sala de julgamento não como a rainha Deficit, mas como uma viúva de apenas 37 anos cujos cabelos haviam ficado brancos pelo trauma. Acusada de traição e de crimes inimagináveis, ela suportou horas de insultos com uma calma que silenciou a plateia.
Quando apelou a todas as mães presentes contra as calúnias feitas sobre seus filhos, o tribunal tremeu sob sua dignidade. Ali, naquela sala escura, ela deixou de ser um símbolo de excessos para se tornar uma mulher enfrentando o inevitável. No dia 16 de outubro de 1793, o sol nasceu para o último ato de uma rainha. Levada em uma carroça aberta sob os xingamentos da multidão, Maria Antonieta manteve a cabeça erguida até o fim. Ao subir os degraus da guilhotina, ela não pediu misericórdia, mas desculpas ao carrasco por ter pisado em seu pé. Com um golpe de lâmina, a monarquia francesa era decapitada. Maria Antonieta morreu como viveu, no centro de um furacão que ela não soube conter, mas que a imortalizou como a figura mais icônica e trágica de sua era. O mito nascia onde a rainha morria. Mas como uma rainha tão jovem se tornou alvo de tanto ódio? A resposta reside em uma teia de mentiras conhecida como o escândalo do colar. Embora Maria Antonieta fosse inocente dessa fraude específica, o estrago foi irreversível. Para uma França que passava fome, a imagem de um colar de 647 diamantes era o símbolo máximo da crueldade real. Panfletos pornográficos e satíricos inundaram as ruas de Paris, pintando a rainha como uma estrangeira devassa e insensível. Maria Antonieta não estava apenas perdendo o apoio político, ela estava perdendo a batalha pela sua própria alma diante da opinião pública. A partir daqui, cada gesto seu seria visto através das lentes da suspeita. Mais de 200 anos se passaram desde que a lâmina da guilhotina encerrou a vida de Maria Antonieta, mas sua sombra ainda caminha pelos corredores da história. Por muito tempo ela foi reduzida a uma vilã fútil ou a uma vítima ingênua, mas a história moderna nos revela uma figura muito mais complexa, uma mulher presa entre o protocolo rígido de uma era que morria e o nascimento violento de um mundo novo. Maria Antonieta não foi apenas a rainha do excesso, ela foi a primeira celebridade global. Seu estilo ditou a moda de cortes europeias, sua busca por privacidade no Petit Trianon antecipou o desejo moderno de separar a vida pública da privada, e sua resistência final mostrou uma fibra moral que poucos esperavam. Ela se tornou o bode expiatório perfeito para uma nação em agonia, carregando nas costas o peso de séculos de injustiças sociais, das quais ela era apenas o rosto mais visível. Hoje, seu legado não está apenas nos livros de história, mas na cultura pop, no cinema e na moda. Ela personifica o paradoxo do poder, como o brilho mais intenso pode atrair a escuridão mais profunda. Ao olharmos para suas pinturas, não vemos apenas uma rainha que perdeu a coroa, vemos a tragédia de uma estrangeira que nunca foi verdadeiramente compreendida por seu povo, e de um povo que, em sua dor, precisava de um símbolo para destruir.